Olá, meus amores! Vou aproveitar que eu estou aqui. Nossa, tá torto vocês, né? Deixa eu ajeitar vocês. Acho que ajeitei, mas ficou muito ruim, hein? Acho que vamos ter que deixar assim. Por quê? Porque estamos naquela coisa. Não ia gravar, mas comecei a gravar e me animei. Na verdade, não me animei, não. Assim, é porque às vezes a gente não quer obedecer à vontade do Senhor. E Deus, ele fala pra gente obedecer e a gente não quer obedecer. E aí a gente tem que entender que para as promessas do Senhor se cumprir na nossa vida, a gente precisa obedecer. Nossa, já comecei assim, ó, rasgadão, mas essa é a realidade. Vamos abrir a Bíblia, a minha já está aberta no caso, em Gênesis 15, do 1 ao 5. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão em uma visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, a tua recompensa será infinitamente grande. E Abraão disse: Senhor Deus, o que me darás, visto que ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é Eliezer de Damasco? E Abraão disse: eis que não me deste semente, e eis que um nascido na minha casa é meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas o que sairá das tuas próprias entranhas será o teu herdeiro. E ele o trouxe para fora e disse: olha agora para o céu e conte as estrelas, se tu fores capaz de contá-las. E disse: assim será a tua semente. Nossa, é muito forte, né? Eu já comecei rasgando, mas eu vou continuar rasgando, porque às vezes não é questão só de obedecer, mas às vezes é questão de olhar para o céu e entender a grandeza do Senhor. Por que eu tô falando isso? Porque eu tô vivendo isso, e eu tô falando: Deus, mas eu não consigo enxergar as tuas promessas na minha vida. Eu não consigo ver o Senhor fazendo. Eu não consigo sentir que as coisas estão acontecendo. Deus, como isso? Eu já estou muito velha. Deus, a idade já está chegando. Deus, as coisas estão se abatendo e você está ficando presa. No meu caso, eu estou ficando presa na minha tenda. Essa é a minha tenda, os meus pensamentos. E eu não posso me paralisar, porque lá no 1 ele fala assim: depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão em uma visão, dizendo: não temas, eu sou contigo. Ele está dizendo assim: não temas. Não temas significa uma ordem. É para você não temer. Deus, ele está contigo. E eu escrevi um esboço. Esse esboço é para eu pregar, mas eu, como quis gravar esse vídeo para vocês, provavelmente vai sair depois da pregação, mas eu queria falar. Não temas quer dizer que irá passar por dias difíceis. Porém, é para ele não temer, pois Deus está com ele. Ou seja, uma ordem. E aí, a pergunta que eu faço é: quem você tem obedecido? A Deus ou às circunstâncias? Por que você fala, Carolina, das circunstâncias? Porque quando Deus fala pra mim que ele vai fazer uma coisa, e eu fico assim: Deus, pra onde eu vou então? Se você falou que vai me dar isso. E aí eu falo assim: o que eu tenho que fazer? Deus, você está falando que é para eu me separar, mas aí, se eu me separar, a pessoa não vai me ver. E se a pessoa me ver, eu vou falar de casamento aqui, não sei, não era para falar de casamento não, mas vou falar o que tem acontecido. Deus me deu uma promessa, e aí eu fiquei assim: Deus, mas como que você me deu uma promessa se eu não tô vendo nada na minha frente? E a pessoa nem tchum pra mim, e eu nem tchum pra ela. E você ainda fala mais que eu tenho que me separar. E no momento que eu tenho que me separar, aí mesmo que a pessoa não vai me ver, aí mesmo que a pessoa não vai ver que eu mudei, aí mesmo que a pessoa não vai ver a diferença. Aí você fala assim: caramba, entenda que Deus, ele só manda você obedecer. Ele fala: não temas. Que passar pelas dificuldades não quer dizer que ele não vai estar com você, porque aí entra no segundo fator, que é: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Por que eu sou o teu escudo? Eu sou o teu escudo já que eu estou contigo, eu estou passando com você pela prova, eu irei te proteger. Ou seja, Deus, ele fala assim: olha,
A prova vai estar. É nítido que você vai passar pela prova. Só que cabe a você entender que eu sou o teu escudo. Então eu vou estar segurando na tua mão e vou falar assim, vem, anda comigo. Vem, caminha por aqui. Vem. Por quê? No momento que você é obediente, no momento que você ouve a voz do Senhor e fala, Deus fala assim, olha, vai para a direita. Você vai para a direita. Nossa, vai pela esquerda. Aí você vai pela esquerda. Sabe o que ele está dizendo? Ir pela direita ou ir pela esquerda não quer dizer que você não vai passar por uma dificuldade quando você virar à direita ou quando você virar à esquerda. Quer dizer que você vai virar, você vai ter uma prova, só que ele vai estar com você, ele vai estar te consolando, ele vai estar segurando sua mão, ele vai estar te guiando, ele vai estar te fortalecendo. A pergunta que eu quero te fazer é: quem tem sido a tua segurança? Você tem se segurado nas pessoas ao seu redor, no sentimento que você tem por alguém, ou então em Deus? Deus é o único que pode te dar segurança. Deus, ele é o único que vai te proteger. E por que eu tô falando isso? Porque muitas das vezes a gente se segura nos nossos pais, muitas das vezes a gente se segura no nosso namorado, muitas vezes a gente deixa a confiança num líder espiritual. E aí eu tô te perguntando, quem você tem deixado a sua confiança? A sua segurança, ela tem estado na mão de pessoas ou na mão do único que pode te garantir segurança? Porque o único que pode garantir segurança é o Senhor. Porque ele fala aqui, ó, eu sou o teu escudo. Então, se ele é o teu escudo, ele vai te garantir que você está seguro. Você vai passar pela prova, mas não quer dizer que você vai morrer. Não. Você quer dizer que você pode ser arranhado, mas morrer nunca. Porque ele é seu escudo. Então, no momento que você põe o escudo aqui, ó, você protege. Quer dizer que as pernas vão ficar protegidas? Nem todo tempo, porque tem tipo de sapato. Se você não tiver com o sapato ideal, aí realmente pode acontecer que você saia com um arranhão. Mas se você tiver com um escudo, o seu coração vai estar intacto, a sua mente vai estar intacta. Então o que eu falo é, em quem você tem depositado a segurança. Porque assim, não é depositado, né? É deixado a segurança. Porque quando a gente bota um prédio como segurança a responsável, ele faz o quê? Ele faz a segurança do local. Mas se você deixa o prédio ali e não bota um segurança, não tem ninguém responsável por ele. Então, se acontecer alguma coisa, de alguém invadir, de alguma coisa acontecer, não tem responsável para falar, olha, eu falei que eu ia proteger e não protegia. Não, porque você não deixou ninguém. E muitas das vezes, quando a gente acha que está deixando na mão de pessoas, a gente está fazendo isso. Pegando o nosso prédio, que é o nosso corpo, a nossa mente, é o nosso coração, e deixando aberto. E deixando ali, olha, se alguém quiser invadir, invada, se alguém... É isso que está acontecendo. Quando a gente bota nas mãos do Senhor, a gente deixa uma pessoa vigilante, segurando, protegendo o local. E isso é o que nós devemos fazer. Nós devemos pedir a Deus para habitar no nosso espaço, no nosso terreno, e que é a nossa mente, o nosso corpo e o nosso coração. Depois que ele ordena, né, que ele fala não temas, depois que ele fala que ele é o teu escudo, que ele vai te dar segurança, ele ainda faz uma terceira afirmação. Ele fala assim, a tua recompensa será infinitamente grande. Cara, como assim, Deus? Será infinitamente grande, se o Senhor já é grande. Mas assim, pensa no grande, pensa no infinito, sabe? É muito, muito, muito grande. Isso é uma promessa, né, no caso. Deus está fazendo promessa. E não é pequena, mas sim muito, muito, muito grande. Está dizendo que após o deserto, você vai ter um ganho de maturidade, conhecimento e experiência. Por que eu tô falando isso? Porque muitas das vezes a gente acha que passar pelo deserto é só sair com o escudo na mão aqui, dizendo, tá tudo certo, vamos pra frente, eu agora ganhei o escudo. Não, você tá ganhando maturidade, você tá ganhando entendimento, você tá ganhando conhecimento, você tá ganhando experiência. Por que eu tô falando isso? Porque muitas das vezes a gente acha, ou a gente pensa que passar pelo deserto é só conseguir ouvir a voz do Senhor, mas não. Passar por um deserto significa ganhar conhecimento, experiência e maturidade. Pensa assim, Abraão, quando teve o filho, né, Isaac, ele fez o quê? Ele teve o filho novo? Não, ele teve o filho velho. Mas talvez
Deus preparou o tempo, por quê? Porque imagina se Abraão tivesse Isaac novo. Será mesmo que Isaac teria a maturidade para entregar o seu filho futuramente como oferta para Deus? É a pergunta que eu te deixo. Será mesmo que Deus ele tem falado assim, olha, eu preciso te ensinar maturidade? Você tem o conhecimento, você teve a experiência. Por exemplo, ele já tinha vivido guerras, ele já tinha vivido experiências de cuidar da fazenda dele, provavelmente era uma grande fazenda, da riqueza dele. Ele conseguiu essa maturidade para ensinar para o filho, mas talvez a maturidade ainda não chegou. E aí eu te pergunto, você tem buscado maturidade do Senhor sobre a sua vida? Maturidade de posicionamento, maturidade de crescimento, tudo isso precisa estar para a sua promessa chegar. Então, às vezes a gente fica falando, Deus, tá chegando, já deu aqui, ó, a idade aqui já chegou, igual a de Abraão, você vai fazer o seu milagre? E aí eu te pergunto, você tem confiado e buscado maturidade? Porque às vezes a gente busca o conhecimento, a gente já teve a experiência, por exemplo, no meu caso eu já me envolvi com pessoas erradas, então eu sei que, na fase amorosa, né, eu sei que essa experiência pra mim não rola mais, pra mim tem que ser assim, 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 porque senão eu vou cair num relacionamento errado. Isso é uma experiência que eu já tive, eu já ganhei experiência. O conhecimento buscando a palavra aqui, ó. A gente só tem conhecimento, gente, no momento que a gente abre o livro e começa a ler. E aí a gente vai crescendo e aí Deus vai falando, olha, minha filha, isso, assim, vai assado, vai ali, vai acolá. Por que eu tô falando isso? Porque muitas das vezes a gente tem a experiência, muitas das vezes a gente tem a maturidade, mas muitas vezes, ó, a gente não tem o conhecimento. E Deus, Ele quer nos dar conhecimento, porque Ele é o próprio conhecimento. Vamos para o versículo 2. E Abraão disse, Senhor Deus, o que me darás, visto que ando sem filhos? E o meu mordomo da minha casa é Eliezer de Damasco. Após a gente ouvir as promessas do Senhor, às vezes não acreditamos, nem imaginamos que realmente vai acontecer. Porém, temos que continuar crendo que Deus é detalhista e se Ele prometeu, Ele certamente irá cumprir. Por que eu falo isso? Porque muitas das vezes a gente pensa assim, ai, Deus me prometeu, mas não chega. Deus falou, mas não cumpre. Deus falou. Faz um tempo eu ouvi uma promessa, né? Falando que a pessoa me via grávida. E aí eu falei, tá repreendido, porque eu nem casada sou. Entende? Claro que hoje eu entendo, hoje eu tenho uma visão diferente. Eu falo, é porque Deus está realmente afirmando que se Ele prometeu um casamento para mim feliz, com qualidade, eu realmente vou ter filhos e eu vou vou aprender a cuidar de filhos nos átrios do Senhor e tudo mais, né? Vou ter outro momento para ter maturidade, para ter posicionamento, né? Porque isso aí já é outra época. Mas o que eu falo é que às vezes a gente ouve a promessa do Senhor, algum líder, alguma pessoa vai lá, algum profeta vai lá e fala, olha, Deus manda te falar que tem promessas para você, e você fala, naquela hora seu coração acelera e fala, amém Deus. Aí 3, 4 dias depois você vai esquecendo, vai se esfriando. E isso não pode acontecer, porque se Deus prometeu, Deus é detalhista. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, mas Ele vai cumprir no tempo dEle, não no seu. Então creia que o tempo dEle é o tempo perfeito para as nossas vidas. Então o tempo dEle vai se cumprir sim na sua vida. Confie nos planos do Senhor. Lá no 3 ele fala o seguinte, e Abraão disse, eis que não me deste semente, e eis que um nascido da minha casa é o meu herdeiro. Ou seja, naquela época, para você dizer que você era próspero, para você dizer que era rico, você precisava ter filhos. E prosperidade significa filhos, só que ele não tinha. E aí, às vezes a gente pensa assim, quando Deus falar que vai dar, acredite. Não olhe as circunstâncias por si só. Para Abraão, a proteção e a recompensa não serviria para ele, pois ele não estava enxergando o que Deus tinha para ele. Por que eu falo isso? Porque quando a gente fala assim, ó, Deus, ele lá no primeiro, ele fala,
não temas, ou seja, me obedeça. Dê uma ordem. Eu sou o teu escudo, ou seja, eu vou te proteger, eu vou te segurar. Eu tô sendo a sua segurança. Eu tô te assegurando que eu sou a verdade, a vida. E se eu falei, eu irei cumprir. E aí, você olha para as circunstâncias, você entra assim, Deus, como que você falou que eu vou casar em setembro se eu nem namorado tenho? Como você falou que eu vou ter filhos se nem marido eu tenho? Deus! E aí você entra nas circunstâncias, olha as circunstâncias, você fala assim, caraca, as circunstâncias não tem nada, nada tá acontecendo, minha vida tá parada. Só que assim, às vezes tá parada pra você, pra Deus, o negócio já tá acelerado faz tempo. Às vezes a pessoa já te olhou, já viu, já tá orando, já tá jejuando, e no dia só vai te pedir em casamento. Pode acontecer? Pode. Não sei se será meu caso, mas se for, amém, Deus. Eu confio nos teus planos. E isso realmente está entregue nas mãos do Senhor. Mas é porque, às vezes, a gente não acredita que Deus, que prometeu, Ele vai cumprir. Só que Deus, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Aí a gente vai lá pro 5. E Ele o trouxe para fora da tenda e disse... Olhe agora para o céu e conte as estrelas. Se tu fores capaz de contá-las, e lhe disse assim, será a sua semente. Ou seja, se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Eu te faço a pergunta seguinte. Às vezes a gente fica presa nessas circunstâncias. O que você tem sido preso? Quem tem sido a sua tenda? Por que eu tô falando isso? Porque muitas das vezes a gente se prende a algumas circunstâncias. Às vezes a gente acha que tenda é só aquele negócio, é só esse espaço aqui, ó, que eu tô fechada com cadeado ali, aqui tem essa porta e eu vou para dentro da sala com uma outra porta fechada. Tenda não necessariamente quer dizer isso. Sabe o que tenda pode ser? Pode ser um relacionamento que não foi acabado certamente. Pode ser uns pais que não te orientam, pode ser um garoto que você gosta, pode ser um líder que não te orienta, pode ser tantas coisas, pode ser um sentimento, pode ser uma frustração, pode ser um ódio por alguém, pode ser uma falta de perdão, pode ser tantas coisas. E aí eu te faço a pergunta, quem tem sido a tua tenda para não deixar ver as promessas que o Senhor prometeu para a sua vida? Por quê? Porque Ele fala assim, ó, e Ele trouxe para fora e disse, olhe agora para o céu e conte as estrelas. Ou seja, não é fácil contar as estrelas. Ninguém, eu acho, que conseguiu contar as estrelas. Não tem um estudo exato dizendo que tem 10 milhões e 900 mil estrelas, porque na verdade estrelas são cometas que ainda não foram apagados totalmente e tudo. Eu não vou entrar nesse estudo de estrela aqui. Por que eu tô falando isso? Porque muitas das vezes a gente fica dentro de uma tenda. Por exemplo, eu vi uma circunstância esses dias que eu falei, mas amiga, eles não estão namorando? E aí ela, não, como assim eles estão namorando, Carol? Então não, porque ele disse pra mim que não tava. Aí eu falei, gente, mas como que não tá namorando? Se eles se abraçam, se eles se ficam nessa de vem, pega pela mão, anda de mão dada. Não tem como uma pessoa que não namora ficar nisso. Sabe o que é isso? Isso é uma tenda do diabo para dizer para você que as promessas do Senhor não vai se cumprir. E aí você vai ficar assim, Deus, eu não tô vendo a promessa se cumprir. Deus, eu não tô vendo as coisas acontecerem. Mas Deus, como que tá funcionando? Aí, sabe o que Deus deve estar lá de cima pensando? Minha filha, é só você sair da tenda. E aí eu te pergunto, quem tem sido a tenda para sua vida? Quem você tem deixado a tenda te envolver? Que tenda é essa? Que sentimento é esse? Às vezes é o sentimento de ódio. A gente foi ministrar na vida de uma moradora de rua, e aí eu lembrei de um fato agora que eu vou até falar pra vocês. E aí isso é uma tenda pra vida dela. Ela falou assim, mas eu moro na rua porque o meu pai abusou de mim sexualmente. E eu não vou voltar pra lá. E eu já fui abusada e eu não consigo perdoar ele. Isso é uma tenda. Sabe por quê?
Porque Deus está falando que por mais que você foi abusada, eu falei isso para ela, por mais que você foi abusada, Deus tem promessas na sua vida e Ele vai cumprir. Ele vai te tirar desse buraco. Você crê nisso? E aí ela falou, creio e tal. Mas ela não conseguia liberar perdão. E esses dias eu orei. E agora que lembrei, vou continuar orando por ela. Para que ela libere perdão. Ela não precisa voltar para a casa dos pais. Mas no momento que ela liberar perdão, certamente Deus vai fazer coisas novas na vida dela. Deus vai tirar ela dali. Deus vai dar um trabalho para ela. Deus vai fazer com que ela seja digna diante dos homens. Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente fica assim, Deus, mas eu preciso ser mostrada para o mundo. Não, antes da gente ser digna para os homens, a gente tem que ser digna para o Senhor. Porque quando a gente pede que o Senhor nos justifique, é no momento dele. A gente pode não ser parente para as pessoas, a gente pode não ser vista pelas pessoas, mas se Deus está nos vendo, é isso que basta. Porque o nome dele que tem que ser glorificado, é o nome dele que vai ser manifestado. E uma dor, ela quando acontece nas nossas vidas, é para Deus manifestar na nossa vida. Ou seja, Deus trabalha através da dor também. Então, por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente vai estar na guerra e Deus ele vai ser nosso escudo. Mas vai ter momentos que a gente vai precisar sair dentro da nossa casa, dentro da nossa tenda e abrir mão, falar, não, Deus, não é essa tenda que eu quero para mim. Deus, essa tenda tá me magoando. Deus, essa tenda tá me aprisionando. Deus, se o Senhor falou que eu ia fazer uma viagem missionária e essa tenda tá me aprisionando, eu tô repreendendo ela em nome de Jesus. Por quê? Porque eu creio que as promessas do Senhor, que o Senhor fez para minha vida, vai se cumprir. Mas você precisa ver as promessas do Senhor. E aí eu te pergunto, você tem visto as promessas do Senhor ou você tem ficado apenas na tenda? Você tem confiado nas promessas do Senhor, olhado para as estrelas e não estão sabendo contar? Porque lá no 1 fala, a tua recompensa será infinitamente grande. Se a tua recompensa será infinitamente grande, aí eu te pergunto, onde você tem se aprisionado? Quem tem sido a sua tenda, que tem feito você não olhar para o céu, não olhar para as estrelas e contar? Porque Deus, ele é Deus grande, Deus, ele é um Deus grandioso, Deus, ele faz, ele acontece, mas ele precisa que você entenda que você precisa abrir mão de algumas coisas. E aí eu te pergunto, o que tem te aprisionado? Quem tem sido a sua tenda? Que circunstância tem sido a tua tenda? Ai, fulano de tal me magoou, eu não consigo liberar perdão. Ore, peça a Deus, Deus, com o mais sincero coração eu tô aqui. Eu não consigo perdoar essa pessoa. Deus, muito ruim isso. Esse sentimento que está me fazendo não olhar para as tuas promessas, me faz enxergar as tuas promessas, me tira dessa tenda, me faz liberar perdão, em nome de Jesus. E segue, minha irmã. E segue, meu irmão. Sabe por quê? Porque a gente fica preso nas circunstâncias, preso nos sentimentos. Não deixa os sentimentos te prender, não. Porque às vezes é um boizinho, ele pode ser até ungido, mas é um boi maldição para sua vida. Porque Deus falou, minha filha, só vai que chegando lá eu vou trabalhar. Mas aí sabe o que a gente está fazendo? A gente está assim, ó, tentando fazer igual aquela irmã lá, a crente, que vocês sabem que é famosa, que foi lá e falou, deixou a budista lá, não sei como que fala, que moça que faz o búzio lá, né, olhar a mão dela. Minha irmã, para de fazer isso, tentar manipular a vontade do Senhor. Deus, ele é bom e perfeito. Ele é verdadeiro. Ele vai fazer o melhor para nós, porque somos filhos para Ele. Então confie nos planos do Senhor. Se Deus falou para você ir, vai. Não se prenda a uma tenda, não. Não se prenda a uma circunstância, não. Eu, quando estava fazendo a viagem missionária, a pastora, né, eu fui para gabinete, eu chorava muito com ela. E ela falou assim, Carol, o que te prende? O que pior pode acontecer? Aí eu falei, pastor, o que pior pode acontecer? Eu ir para um hospital lá e me sentir sozinho e tal. De fato aconteceu, eu fui para o hospital lá e não me senti sozinho. E isso é um outro testemunho que eu posso contar aqui para vocês, porque eu não tenho vídeo aqui nem de nenhum testemunho. Calma, depois eu conto para vocês. Sobre isso. E aí, só que, cara, no dia da minha viagem, um dia antes não, na madrugada da minha viagem, um dos caminhões daqui foi roubado. E aí aquilo me chocou e eu falei, Deus, e aí eu mandei uma mensagem pra pastora, eu falei assim, pastora, sabe o que eu tava achando que me prendia? Era algo lá, mas não é algo lá, é algo aqui.
Então, o que significa Deus falou que a promessa do Senhor era eu fazer uma viagem missionária e eu virar a chave na minha vida sobre ministério. Só que não era a promessa. A questão não era a promessa que estava lá. A questão é que eu estava presa dentro da minha tenda. Ou seja, no momento que eu estou debaixo da tenda, eu não estou vendo as estrelas no céu. E aí eu te impulsiono a olhar para o céu. Saia da tenda, minha irmã. Saia da tenda, meu irmão. E viva as promessas do Senhor. Deus tem grandes coisas na sua vida. Deus quer fazer milagres na sua vida. Então viva isso. Queira e busque as promessas do Senhor. Seja obediente, tema o Senhor. Se Ele falou uma ordem, não temas, viva na ordem do Senhor. Se Ele falou, eu sou o teu escudo, ou seja, eu sou a tua segurança, confie nele. Ele falou que você vai, então falou assim, Deus, eu vou. Eu vou, ninguém vai me impedir, ninguém vai me paralisar, eu vou. Como? Só o Senhor sabe, mas eu vou. Não temas. Ele falou, ele vai cumprir as promessas do Senhor. Agora, não fica preso na tenda. Não fique, saia dessa tenda e vá buscar a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor para a sua vida? É viver uma viagem missionária, então vá. Se posicione, não temas, Ele é a sua segurança, Ele é a sua fortaleza. Confia nele que Ele tudo mais fará. Financeiramente, espiritualmente, ministerialmente, emocionalmente. Agora, não tem como Ele trabalhar em todas essas áreas se você não sair da tenda. Você precisa sair da tenda. Você tem que buscar tratamento, você tem que buscar ajuda. Meu líder, eu gosto de fulano, mas fulano me aprisiona. Ora por mim, me ajuda em oração nisso. Peça. Ore, jejue. Esses dias eu estava falando com minha irmã da igreja, né? Ela é da nossa liderança também e tal. E aí eu falando com ela, falei assim, cara, às vezes as pessoas se prendem nisso, de não orar pelos milagres. Mas se tem demônio que só sai com jejum e oração, quem sou eu, que crente sou eu, para não orar pelo meu milagre, para não pedir ao Senhor um milagre na minha vida? E como que eu peço? Com jejum e oração. Então faça jejum e oração. Se demônio só sai, tem demônio que só sai com jejum e oração, só sai com jejum e oração, porque o seu milagre você não vai fazer jejum e oração. Se sacrifique, se santifique e não temas, Ele é a sua segurança e se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Beijos e até a próxima. Tchau!